Resistência nem sempre é do analista. Por quê? Às vezes a gente tem uma resistência numa esteira narcísica de imitação. E quando a gente tem uma resistência numa esteira narcísica de imitação, a gente pode estar falando aqui de pessoas que têm neuroestruturações que conduzem a uma relação objetal, onde o analista passa às vezes a ser o objeto, né, de competição, ou faz uma relação objetal com análise, ou faz uma relação que realmente ele tem ali um processo de competição narcísica que vai fazer com que esse narciso dele seja alimentado, seja estruturado, seja preenchido, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em estruturas mais perversas, essa estruturação perversa, ela pede sim uma completude que é impossível, né, de se acontecer quando a gente tem aqui uma sensação, quando a gente tem aqui uma confirmação de que a falta é constituinte. E por a falta ser constituinte e ser o símbolo da nossa neurose, assim, óbvio que você pode ser um neurótico que nunca passou por uma crise, mas você sente a falta como estruturante, você sabe que você é castrado, que você é finito e que você vive um eros que caminha para o Thanatos como todo mundo. Porém, quando você aqui faz uma resistência, que eu falo que a resistência nem sempre é do analista, que às vezes você tá assim com um paciente, que é um paciente que ele tá no processo de uma esteira narcísica de imitação. Aí, se você tem um paciente que tá numa esteira narcísica de imitação, você tem um paciente que é um problema para poder se manter nessa análise. E aí, o que você, como analista, tem que fazer? Supervisão, óbvio. Porque às vezes você está com uma dificuldade no manejo, significa que você às vezes não sabe quem é esse sujeito que se apresenta para você. Óbvio que às vezes a pessoa que se apresenta, ela pode se apresentar com várias facetas, vestidos de várias couraças. E você, como um bom analista, tem que saber que esse paciente pode estar com essas couraças e o seu papel é saber exatamente desvestir essas couraças, inclusive para o próprio paciente poder perceber esse nu dele e essa nudez que às vezes mostra os sintomas. Nudez não no sentido de nude, de ficar pelado, mas no sentido de tirar as couraças que esconde os sintomas reais. E quando você lida com isso, quando você entende, sabe exatamente, óbvio que dentro de um processo que a gente chama ali de associação livre, a associação livre, ela é livre para o paciente, para o analista, existe o quê? Um processo de escuta. E toda essa escuta, ela tem que fazer ali sintoma e trazer tanto para o analisando quanto para o analista, algo que vai fazer com que esse sujeito se inaugure dentro da própria escuta. E se você não consegue fazer isso, você, na verdade, passa por um processo de resistência. Aí sim a gente pode chamar que a resistência é do analista. Que é a resistência do analista, ela tem muito mais a ver até onde foi a análise do próprio analista, para que esse paciente possa também seguir a sua. Se você tem travas dentro do seu inconsciente, das suas próprias questões, você trava o processo analítico, inclusive do seu paciente. Aí você pode falar que é a resistência do analista. Mas existem casos onde você está atendendo o paciente, que você não sabe as neuroestruturações, não sabe os traços, não sabe quais são, às vezes ele tem ali psicopatologias que faz sintoma, e para o paciente largar as próprias patologias, para ele que existe um apego. Às vezes essas patologias, né, vamos pensar assim, não pense só na doença, não veja só o amor antigo no conceito, né? O que vale é efetivamente os afetos que esse paciente apresenta. Então, quando a gente pensa nesses afetos, nesse atravessar que esse paciente traz, a gente tem que ter uma escuta que nos inaugurou dentro desse suposto saber, para justamente saber que esse paciente às vezes
tá dentro dessa esteira narcísica de resistência, onde ele, dentro de um processo imitativo, isso é muito comum, por exemplo, quando o analista atende estudantes de psicanálise, quando o analista atende, por exemplo, outros colegas, quando atende pessoas que é da mesma área, ou mesmo pacientes que têm essa estruturação que conduz essa relação e que às vezes tem esses traços que atravessam ele, que vai para o processo competitivo, quanto, por exemplo, quando você está atendendo um cara que é muito rígido, com bastante psicopata, e ele tem ali uma estruturação que acaba fazendo a relação com o objeto, ele tende mais a ter essa conduta dessa esteira narcísica de imitação e de repente a defesa tácita dele é justamente essa aí, confrontar a própria análise, mas colocando o analista às vezes numa posição de competir com esse analista, ao invés de entender que ele está em análise, e não é o analista que está em análise com ele. E aí, quando acontece essa confusão, né, que tem muito mais a ver aqui com o narcisismo patológico, eu não gosto muito de falar sobre pessoas narcisistas, mas existe sim o narcisismo patológico, onde esse cara, né, dentro das estruturações dele, tanto ele passou pelo narcisismo primário, secundário, mas ficou ali traços psicopatológicos fazendo sintoma nesse narcisismo, vai entrar dentro dessa esteira narcísica, né, dentro dessa imitação. E essa imitação vai lhe conduzir, por exemplo, a resistir à análise de uma maneira patológica, e não aquela resistência que a gente espera de todos os pacientes, ou da maioria dos pacientes, né, quando a gente atende, que passa por um processo de resistência que tem muito mais a ver erotologicamente com o próprio processo de existir, porque a própria resistência, ela já é um sinal de que o cara tá ali lutando pela própria vida, tá ali lutando pela própria existência de um psiquismo. Mas quando esse sujeito, ele tá muito mais voltado patologicamente para uma esteira narcísica patológica, ele tende a entrar nesse processo imitativo, e para poder se sair muito bem na fita, na cabeça dele, ele se auto-sabota e sai com uma sensação, por exemplo, de que venceu o analista. Só que venceu o analista no sentido de que ele estava buscando, na verdade, um processo de autoafirmação narcísica dele nas próprias questões de análise, ou ele estava ali, por exemplo, para curar a sua ferida existencial e entender seus processos, entender a si mesmo, e a partir daí, né, conseguir fazer uma escolha muito mais saudável, muito mais voltada mesmo para essa coisa eros. E quando ele vai para a coisa muito mais da competição, que tem muito mais a ver com o seu patológico, que para eles é muito complicado, né? Como se fosse, eles tivessem ali, me vem na cabeça um filme que é a Escolha de Sofia, né? Quando a mãe tá ali no campo de concentração e vem os nazistas e pede para ela, se ela tem 2 filhos, e pede para ela escolher um dos filhos que vai para sacrifício. E aí a mãe fica num dilema. Imagina, tem que escolher qual filho que vai para o sacrifício. E é meio que uma conotação assim. Quando você, por exemplo, está passando por uma análise, ou você tem um paciente que está passando por uma análise, e o processo de resistência dele está dentro dessa esteira de imitação ou de competição com o analista, primeiro você tem que entender onde ele está neuroestruturado. Ele está estruturado na falta, ele está estruturado em todas essas questões que levam a gente a fazer uma escuta de uma neuroestrutura mais neurótica? Beleza. Então aqui ainda há uma chance. Ele está estruturado numa relação objetal, onde ele vai querer preencher os espaços psíquicos, fazendo uma relação de objeto, onde ele trabalha com um processo de completude, onde ele preenche para poder se sentir bem. Aí a gente está aqui
praticamente com esse paciente da esteira narcísica que está tentando, através do processo de competição, supercompensar alguma falha, alguma sensação negativa que ele está percebendo do próprio psiquismo, colocando essa atuação com uma forma de completude. Ou esse paciente, por exemplo, está neuroestruturado numa questão mais fora-cluída, e aí ele realmente não está fazendo Lé com Cré, no sentido de que ele está viajante nas próprias questões, ele está aqui dissociado, está fora-cluído em alguma questão. Ora ele pode estar aqui numa realidade, vivenciando a realidade concreta e absoluta, ora ele pode estar viajante e ele vive isso, e se ele tiver uma esquizoide alta, ele vai viver isso de uma maneira intensa e vai entender que o mundo é esse mundo meio que de várias dimensões. E aí a gente tem que entender também que esse cara está vivenciando isso, ele pode estar fazendo isso de uma maneira completamente inconsciente, impensada, ou ele pode estar dentro do próprio sintoma psicopatológico, que inclusive ele está apegado e não consegue sair porque aquilo lhe mantém uma certa vivacidade e uma certa percepção de si como objeto vivente. Não é nem como objeto assim no sentido de que ele consegue gozar e entender os processos de realidade e os processos de fantasia. Ele está completamente dissociado. Aí aqui a gente tem que ter uma supervisão muito mais cuidadosa. Inclusive a gente pode levar esse caso para uma supervisão, por exemplo, com um psicanalista que seja um psiquiatra, que tem uma formação médica séria, para ajustar, às vezes, neuroquimicamente esse sujeito, e esse sujeito vai parar de resistir dentro dessa esteira narcísica, porque existe um patós real que coloca esse sujeito nesse processo dissociativo. Então, quando a gente está fazendo aqui uma escuta de um paciente, a gente tem que ter claro, esse suposto saber não é suposto coisa nenhuma, esse suposto saber é um saber que tem que estar ali real, para você poder dar assistência psíquica, analítica para esse sujeito. Óbvio que dependendo da formação que você tem como psicanalista e qual foi a sua formação de base, você vai fazer uma escuta XYZ e vai ter uma sensibilidade XYZ. Porém, se você for uma pessoa ética, quando você escuta algo que está muito esquisitão do ponto de vista estrutural, aí vale uma supervisão. Aí que você faz uma supervisão, você consegue ter ali, às vezes, um olhar que você não teria caso você ficasse só, por exemplo, ali na sua própria condição, na sua própria formação. E aí, quando você vai para uma supervisão, às vezes você faz aí um supervisionar multidisciplinar e você acaba tendo vários tipos de pensamento, vários tipos de insights que acabam ajudando tanto você na sua análise deste caso, quanto a ti mesmo no processo de alimentar esse auto-saber, esse suposto saber que tem que ser muito mais saber do que suposto. Bem, é o que eu tenho para vocês aí, gente. Tô meio sumidinha, que eu ainda tô me adaptando a um novo clima muito frio aqui do Canadá. Obrigada.